Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a economia na globalização e o Brasil, ok? Então vamos lá. Aqui ele está mostrando o seguinte, nesse texto está falando a respeito quando a gente fala o mundo encolheu, né? Quando a gente fala o mundo encolheu, a gente pensa bem assim, dentro deste contexto. Por exemplo, quando os portugueses saíram de Portugal para o Brasil, eles levaram meses para chegar ao nosso continente. Então, assim, antigamente as viagens, né, o deslocamento, né, era muito longo o tempo era longo, né? Então isso fazia com que a gente entendesse que a distância, o mundo era bem maior. E hoje, conforme foi desencadeando a tecnologia, né, questão de aviões, né, foguete, trem, né? Então o que acontece? Essa distância dá para se dizer assim que encolheu, porque o tempo ficou bem mais curto. E por consequência disto, por exemplo, a gente tem marcas de produtos, a gente está vendo aqui o McDonald's e a Coca-Cola, por exemplo. Essa aqui é uma propaganda, se eu não me engano, da Argentina, né? Falando sobre a Coca-Cola. E ali embaixo a gente vê um McDonald's, né, na China, ok? Então assim, o que acontece? Essa marca é conhecida no mundo todo. É um exemplo, né? Porque provavelmente a gente pode conhecer culturas de países mesmo não ter ido lá, naquele país. No entanto, pela facilidade da informação, a facilidade do nosso conhecimento, o alcance do nosso conhecimento, a gente pode ter essa ideia de uma cultura de um outro país rapidamente, né? E, por exemplo, ele fala aqui, além disso, provavelmente ele fala dos produtos aqui, né? No caso de marcas conhecidas, que a gente pode, sabe, por exemplo, um indiano ou um neozelandês também pode conhecer o mesmo produto. Produtos como Nike, Adidas, a Coca-Cola que a gente falou aqui, marcas conhecidas, né? Que a gente no mundo todo falam ou provavelmente alguma vez na vida eles experimentaram esse produto, né? E daí sobre as instituições financeiras mundiais. As mais conhecidas que nós temos aqui seria o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Eles foram criados praticamente no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. E a ideia inicial, né, por exemplo, era principalmente os países da Europa, que eles estavam no período de reconstrução. Então, o que acontece? Foram 44 países que se reuniram em Bretton Woods, isso aí no caso em New Hampshire, nos Estados Unidos, né? Ali a região da Nova Inglaterra, quase divisa com o Canadá. Ali que eles criaram o FMI e o Banco Mundial. No entanto, o Banco Mundial ele era conhecido como BIRD, né? Como a gente está lendo aqui, BIRD, ok? Então, assim, aqui diz assim, nessa reunião ficou decidido que o dólar americano se tornaria moeda internacional e que as instituições recém-criadas teriam atribuições específicas. O Banco Mundial concederia financiamentos para a reconstrução dos países em dificuldade financeira e o FMI orientaria a economia dos países que dele precisassem. Então o FMI era como se chegasse uma cartilha para aquele país e falasse assim, você tem que seguir essas regras aqui para ocorrer o empréstimo e você tem que seguir essa cartilha do FMI. Entenderam? Então ali nessa cartilha tinha a questão de taxa de juros que o país tinha que estar seguindo, a questão financeira que aquele país tinha que seguir para poder pagar. Não era simplesmente pegar o dinheiro não, tá? Tinham regras que eles estabeleciam que o país tinha que seguir. Entenderam? Quem era... vocês não eram, né? Mas assim, eu era dessa época que o Brasil, ele seguia essas regras. Então, assim, as taxas de juro tinha que acompanhar, tinha toda uma normatização. A gente pagava um preço altíssimo
para poder o país poder honrar as parcelas. Tinha vezes que o país pagava a parcela, só que essa parcela praticamente só pagava o juro. E olha lá, é que nem a história do cartão de crédito, paga o mínimo para você ver, vai aumentando. Isso que ocorreu com o Brasil. Aí já vê mais ou menos onde que o Brasil entrou nessa história do Banco Mundial aí, o FMI também, né? Aqui simplesmente está decretando, né? Essa parte aqui do nosso slide, ele fala do dólar como moeda mundial, né? Veja só, a paridade também era, em 44 teve uma paridade entre o dólar e o ouro. Então, quer dizer, cada dólar passou a valer aproximadamente 1 grama de ouro. Os países passaram então a adotar o dólar como moeda mundial de troca para facilitar a comercialização e as relações financeiras internacionais. Atualmente o dólar já não acompanha, né, o ouro, tá? Isso aí já foi um critério que já não está sendo seguido mais, ok? E aqui no caso, né, o Fundo Monetário Internacional, né, FMI, aqui em relação ao Brasil, ele começou em 1956, quando o presidente Juscelino Kubitschek requisitou uma verba para o Fundo da Construção de Brasília e a modernização do país. Então, Brasília foi criada com o dinheiro do FMI. Então, aí que começou o período que o Brasil ficou, vamos dizer assim, endividado, né? E foi pago isso aí só em 2002, 2004, por aí, né? Nesse período que foi. Então, pensa, de 1956, deu praticamente, dá para se dizer 50 anos que o Brasil ficou devendo para o FMI, tentando pagar juros sobre juros, né? Mas veja só, aqui diz assim, ao longo do tempo o Brasil também solicitou os empréstimos para a construção e a manutenção de empresas estatais e privadas, para aquisição de tecnologia e para financiamento de grandes obras, como por exemplo a hidrelétrica de Itaipu. Só para você ter uma ideia, Itaipu foi quitado o empréstimo, tá? Claro que ele teve vários empréstimos, foi pago uma parte, mas só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, a quitação final de Itaipu foi agora em 2020. Então, a partir de agora, a Itaipu não tem dívida alguma. Agora é só o que gera lá é lucro, ok? Os projetos megalomanos, né, do governo de então, muitos deles ainda inacabados, como as usinas nucleares de Angra dos Reis e a ferrovia do aço, tá? Veja só, então ficou com vários empréstimos, criou uma dívida externa, tá? E sofreu inúmeras crises. Em 87 teve que decretar moratória, ou seja, o abandono do pagamento da dívida. Com a decisão, a crise atingiu os setores bancários e empresarial. As linhas de crédito internacionais desapareceram rapidamente. E crédito é essencial para qualquer economia, concorda comigo? O problema não era apenas de dinheiro, mas também de confiança, né? Porque o Brasil, por exemplo, quem que vai emprestar para os empresários de um país que não está honrando as suas dívidas? Mais ou menos assim, tá, o empresário pode estar até bem intencionado, mas aquele país está numa situação econômica que pode, de uma hora para outra, esse empresário não me pagar. Por esse sentido, então isso dificultava todo mundo. Então veja só, o problema não era só dinheiro, mas também de confiança. O Brasil ficou com fama de não ser um país sério. Só em 1994 a dívida voltou a ser renegociada. Em 2005, olha o que eu falei aqui, ó. O Brasil finalmente quitou a dívida com a FMI. Porém, ainda existem outras dívidas internacionais. Aquela que eu falei da Binacional Itaipu que quitou agora esse ano. Essa conquista foi possível pelo desenvolvimento econômico do país e pelo seu comércio exterior, que ao longo dos anos tem apresentado crescimento e destaque. Dívida externa, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Dívida externa é um débito ocasionado por um empréstimo feito por instituições financeiras internacionais em determinado país. Os altos juros fazem com que seja difícil
para o país que contraiu a dívida efetuar o pagamento a essas instituições. Muitas vezes, os países endividados decretam a moratória, ou seja, suspendem ou adiam o pagamento da dívida, o que costuma dar resultados negativos, pois com o calote, entre aspas, os investidores deixam de investir no país, agravando ainda mais a situação. Gera descredibilidade e desconfiança dos investidores. E para finalizar, eu quero ler um versículo para vocês que se encontra em 1 Pedro 5,7, que fala assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, que toda a preocupação que vocês tenham possa estar entregando diante de Deus, porque Deus é que pode estar trazendo paz para a nossa vida, nosso coração, e que Ele pode resolver qualquer coisa na nossa vida. Confie em Deus, que Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus abençoe vocês e tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau, gente!